Um crime cruel, um abuso de poder e uma violação gravíssima cometida por quem deveria proteger a sociedade. 2 policiais militares foram presos em flagrante em Diadema, região metropolitana de São Paulo, suspeitos de estuprar uma jovem dentro da própria viatura. A vítima, uma mulher de 20 anos, foi abandonada sem celular, sem sapatos e desorientada às margens da rodovia Anchieta. Um caso chocante que levanta questionamentos sobre a conduta policial, o uso das câmeras corporais e, principalmente, a violência supostamente cometida por aqueles que deveriam proteger a sociedade. Mas antes de conferir o nosso conteúdo, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal e considere se tornar membro do Investigação Criminal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Agora eu tô parando num lugar que eu não sei. Eu não sei o que eu tô parando. Vou te ajudar, eu tô perdido. Essa dono quer pra me ajudar? Moça, eu não conheço o caminho da sua casa. Desculpa. Ô mãe, olha que mentira, olha que mentira, olha que mentira. Eu tô saindo de samba, meu. Você pode me tirar do nada. Clima de festa, música alta e ruas lotadas. Era carnaval na região metropolitana de São Paulo. Em meio à celebração, uma jovem de 20 anos que tentava voltar para casa teria pedido carona a 2 policiais militares do 24º Batalhão, o cabo James Santana Gomes e o soldado Léo Felipe Aquino da Silva. Mas, em vez de ajuda, veio o pesadelo. Segundo a vítima, ela foi estuprada dentro da própria viatura. Os agentes haviam retirado as câmeras corporais antes do crime, fato confirmado pela própria Polícia Militar. Uma ação que levanta suspeitas de premeditação e escancara uma das maiores falhas no monitoramento das ações policiais. Bom, é importante ressaltar que é uma obrigação do servidor público, principalmente segurança pública, né? Ele estando ali caracterizado, polícia militar, uma viatura caracterizada, em prestar auxílio à sociedade. Então, assim, se elas estivessem passando mal, essa moça estivesse passando mal e requeresse alguém ou algum terceiro solicitasse a ajuda da polícia, é uma obrigação funcional deles prestar esse auxílio. E aí estava justificado sair daquele ponto, né? Mas informando, através de rádio, ao sistema CIODES, Cupom, todos os órgãos, através do rádio, e solicitando ajuda especializada. Para mim não faz sentido nenhum. Na verdade, eles estavam ali numa função, eles deveriam assim, até prestar socorro, mas como você disse, de uma outra forma, né? Fica um pouco controverso o que aconteceu nesse fato em questão. Quando a gente pensa em relação a esse crime de abandono de posto, e nós estudamos alguns fatos que envolvem policiais militares, a gente percebe que algumas prisões se dão pelo abandono de posto, mas percebe-se que depois do abandono de posto, algum outro crime acontece. Então, não é toda vez, né? Geralmente não é assim, mas em algumas vezes a gente vê que o posto foi abandonado, mas foi cometido um homicídio. O posto foi abandonado, mas foi cometido um estupro. E aí é vinculado essa prisão em flagrante, essa situação flagrancial por esse abandono de posto, que é um crime previsto no Código Penal Militar, só que ele tem uma pena muito baixa, né? Mas cabe ali a prisão em flagrante. Até porque, como a gente tem, as corporações, elas são, de certa forma, bastante fechadas, bastante inacessíveis, né? Existe um controle muito grande de informações,
talvez num momento flagrancial seja melhor prender por um crime nesse sentido e apurar mais com uma pena mais baixa, um abandono de posto, e aí sim apurar com um pouco mais de afinco a questão de um crime cometido depois do abandono. Então, assim, não acho que a conduta dos policiais foi a mais acertada. As investigações estão acontecendo ainda, é muito prejudicial se nós fizermos alguma afirmação, mas eles abandonaram o posto e aí fica evidente que logo após esse abandono, um crime muito mais grave aconteceu. Ainda dentro da viatura, a jovem gravou vídeos e áudios. Alguns deles ela conseguiu enviar à mãe, antes de ser abandonada na rodovia Anchieta. Nesses registros, visivelmente abalada, ela relata que os policiais estavam a caminho de um local desconhecido e teriam consumido bebidas alcoólicas durante o trajeto. Em um dos vídeos, o cabo James e o soldado Léo alegam não saber o endereço dela, enquanto circulam com a vítima por um bairro não identificado. Mas em um dos áudios, isso é desmentido. Nele, é possível ouvir a jovem informando claramente o nome da rua onde mora, ao mesmo tempo em que acusa os PMs de estarem embriagados. A fala dos agentes e a reação desesperada da vítima indicam que ela estava consciente do perigo e tentava, de alguma forma, registrar tudo o que ocorria dentro do carro. O que a gente tem em relação a essa questão de serem agentes policiais, né? Essas pessoas, elas às vezes cometem crimes se valendo do abuso de poder. Se valendo ali da questão deles estarem fardados, da própria pessoa, da própria figura já ser uma figura que causa intimidação nas pessoas. Então, no Código Penal, no artigo 61, a gente tem algumas agravantes que podem incidir nos crimes da parte geral. E lá a gente tem, no inciso 2, a linha F, qualquer crime cometido nessa circunstância de abuso de poder, ou até se valendo de uma estrutura estatal, que no caso aqui a gente vê que é a viatura, né, pode incidir uma agravante sim na penalização, no final do crime, na penalização, na pena. Então aqui a gente tem duas questões. Primeiro, o estupro, que está se configurando nessa ausência de consentimento, nesse constrangimento, nessa violência, nessa grave ameaça em relação a um ato libidinoso e ou uma conjunção carnal. E também, num segundo momento, num somatório de pena, a agravante deste crime em específico ter sido cometido por um agente público, se valendo dessa função pública, desse abuso de poder, desse ambiente público que deveria estar fazendo a segurança das pessoas, como você falou, e ali se valeu para cometer um crime.